Olá, hoje é a nossa aula 2 do módulo Fundamentos de Cálculo. Vamos continuar falando sobre as funções, vamos falar um pouco sobre gráficos, vamos mostrar algumas funções na química, que é bem importante, vamos falar sobre domínio de uma função, imagem, vamos falar sobre a simetria das funções, vamos falar também sobre funções crescentes e decrescentes. Então vamos continuar nos preparando aí para o cálculo diferencial e integral, né, e sua aplicação na fisicoquímica. Então, é isso, vamos lá para a nossa aula. Bom, então de maneira geral, as funções funcionam como uma espécie de máquina, né, em que eu recebo um valor de entrada, um valor x, e a função transforma esse valor de entrada numa saída, no output, num valor y. Ok? Então a função é como se fosse uma regra, uma máquina que transforma um número em outro. Ok? E esses números x, y, né, essa combinação x e y, é chamada de um par ordenado. Tá joia? Bom, algumas funções com essas aparências às vezes assustadoras aparecem aí para vocês. Numa aula anterior, né, nós tratamos do problema de um mototaxista, né, que trabalhava basicamente nesse regime aqui, né, utilizando essa função f de x igual a x, porém a gente usou, né, os termos p para o preço da viagem, sendo igual ao tempo em minutos que leva para se completar aquela viagem. Porém, as funções elas podem ser bem mais complexas do que isso, né? Nós podemos ter relações muito mais robustas aí entre as variáveis, de modo a construir essa função. Então, novamente, tanto posso chamar de f de x, como posso chamar também somente de y, não tem problema nenhum. E também é importante dizer que a escolha dessas letras, ela é, digamos, meio arbitrária. Então, f de x igual a x é completamente equivalente a dizer h de t é igual a t. Ou essa função aqui é perfeitamente idêntica a 2z ao cubo mais 2, ok? Então essa escolha pelo x é nada mais do que tradição, ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma passadinha lá no GeoGebra para a gente dar uma olhada em uma certa característica das funções. Vamos para lá. Pronto, pessoal, eu estou aqui com a tela do GeoGebra e eu vou colocar aqui nesse gráfico a função que está apresentada aí, y igual a x ao quadrado, certo? Então, eu preciso apenas digitar nesse campo de entrada y igual a x ao quadrado. Pronto. Está aí a função, uma velha conhecida, eu imagino, né? Uma parábola, uma função do segundo grau, uma função polinomial de grau 2, a nossa velha parábola. Ok? E por que eu estou aqui? Por que eu estou desenhando esse gráfico? Porque nós podemos fazer umas modificações bem interessantes e bem simples nessa função. Por exemplo, essa parábola que está aí no gráfico, veja que ela está, entre aspas, apoiada aqui no zero, está sendo cortada pelo eixo y bem ao meio. Eu posso mudar a posição dessa parábola fazendo uma mudança bem simplesinha. Vou aqui alterar a minha função y igual a x ao quadrado, vou colocar y igual a x ao quadrado mais 1. Qual vai ser o efeito no gráfico? Opa, a função ela deu um salto. O seu ponto de mínimo aqui, seu menor valor, pulou exatamente para o número 1, porque eu adicionei aqui uma unidade à função, então cada x que eu coloco, ele sobe uma unidade, além do x ao quadrado, entende? Então, vou fazer uma nova alteração, vou colocar x ao quadrado mais 2. Então, agora a parábola subiu mais uma unidade, ok? Posso levar essa parábola para baixo.
Vou colocar aqui agora x ao quadrado menos 1. A parábola levou seu ponto de mínimo, foi levado ali até o menos 1, tá certo? Então, fazendo essa alteração, adicionando ou subtraindo um termo do x ao quadrado, essa função pode ir para cima ou para baixo. Eu posso fazer mais, posso levar ainda da esquerda para a direita. Para fazer isso, a alteração que eu preciso fazer não é, digamos, na função como um todo, né? No x ao quadrado mais 1, x ao quadrado menos 1. Só apagando aqui, a gente viu x ao quadrado mais 1, já viu x ao quadrado menos 1. Então, a modificação que eu posso fazer aqui para mover de um lado para o outro, direita para esquerda, ou mover no sentido do eixo x, é essa aqui. Se eu adicionar x mais 1, ou se eu escrever x mais 1 ao quadrado, essa função ela dá um salto aí agora para a esquerda. Então, x mais 1 ao quadrado. Ok? Ela dá um salto para a esquerda. Se, ao invés disso, eu tiver x mais 2 ao quadrado, andou mais uma casa ali para a esquerda. Posso usar também, ou adicionar aqui, x menos 1 ao quadrado. A função agora foi para o lado direito, o lado positivo do eixo x. X menos 2 vai ali para o lado direito mais uma vez. Outra coisa que eu posso fazer também é modificar um pouco o formato dessa parábola. Posso deixar ela mais, digamos, fechada ou mais aberta. Para fazer isso, eu vou agora modificar o x de tal maneira, modificar a função, perdão, de que maneira? Ao invés de x ao quadrado, eu vou escrever aqui 2x ao quadrado. 2 vezes x, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer com a nossa parábola? Então, ó, veja que ela está agora bem mais fechada, ok? Posso deixar ela mais aberta se, ao invés de multiplicar por 2, eu dividir por 2. Então, x dividido por 2 ao quadrado me fornece uma parábola, né, uma parábola desse tipo aí, bem mais aberta. Então, essas pequenas modificações, todas elas listadas aqui embaixo, permitem que a gente modifique a forma do gráfico dessa função, no caso da função x ao quadrado, ok? Uma função em que a gente pode ver isso também de maneira interessante é a função seno de x. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. E eu vou escrever aqui a função y igual ao seno de x. Pronto, está aqui a função y igual ao seno de x. Alterando essa função, fazendo aqui uma pequena alteração, ao invés de seno de x, eu vou colocar o seno de 2 vezes x. Opa! Viu? Essa função, ou os vales dessa função, o topo e o vale aqui dessas funções se aproximaram. Então eu estou fazendo com que essa função tenha, essa onda tenha uma frequência mais alta. Então, ao invés de 2x, eu escrevi aqui 4x. Então, frequência mais alta. Seno de 10x. Certo? Posso fazer o contrário também, assim como na parábola, não o seno de x, mas o seno de x dividido por 2. Então agora a função ela está esticada, né? Ela tem uma frequência bem menor, essa onda tem uma frequência bem menor. Beleza? Então isso aí são algumas modificações que a gente pode fazer numa função, mexendo em alguns parâmetros, tá certo? Vamos agora voltar lá à nossa apresentação para a gente continuar discutindo as funções. Bom, uma pergunta muito comum sobre o cálculo é: será mesmo que eu vou usar isso?
no meu curso, na minha formação? Então, aqui lança-se esse desafio. Será que você consegue pensar em algumas funções que você já encontrou, talvez, no seu curso de Química? Bom, existem algumas, existem várias. Então, aqui nesse slide eu tenho algumas equações que talvez você, enquanto estudante, tenha pensado apenas como equações e não como funções de fato. Mas se você olhar com atenção, veja que aqui nesse primeiro exemplo eu tenho a letra E de energia sendo relacionada com a frequência de vibração, a energia de fótons, por exemplo. Né? Você tem a energia que depende da frequência de vibração. E é uma relação de dependência, logo trata-se sim de uma função. Aqui eu também tenho um E de energia, sendo agora relacionado com a temperatura. Então, eu tenho a energia em função da temperatura. Então, um outro exemplo, eu tenho a velocidade de uma reação. Nesse caso em particular, a velocidade depende da concentração dessa molécula, concentração de NO, do óxido de nitrogênio. Tem o tempo de meia-vida, dos problemas de radioatividade ou também da velocidade das reações. Esse tempo de meia-vida depende nesse caso, constante de velocidade. Também uma relação de dependência, então, também uma função. Uma muito famosa na química, essa grandeza, essa quantidade conhecida como pH, né, que fala da acidez ou da basicidade de uma solução, é dependente da concentração de H3 ou mais. Então, há uma relação de dependência, logo trata-se também, claro, de uma função. Talvez você não tenha visto dessa maneira, mas sim, são também funções, então estarão submetidas às regras que nós vamos conhecer aqui, regras do cálculo diferencial e integral, tá certo? Então, a gente pode pensar nas funções ou nessas relações de dependência das quais eu tenho falado dessa maneira. A variável independente, que aqui a gente está chamando de x, ela pertence a um determinado conjunto, que eu estou chamando aqui de um conjunto A. E para esses valores no conjunto A, existe também um conjunto B, que seriam os valores de y, os valores de f de x, ok? Então, uma maneira desses conjuntos se relacionarem é essa aqui. Para cada valor de x, para cada valor da variável independente, existe uma variável dependente relacionada a ela. Essa é uma das maneiras na qual essa relação pode acontecer. Uma outra situação, que eu estou mostrando aqui agora, é essa aqui. O que é que há de diferente? Nessa situação, eu tenho que dois valores distintos para a variável independente, para o x, levando ao mesmo valor de y, levando ao mesmo valor da f de x. Isso pode acontecer? Pode, não tem problema absolutamente nenhum. Por exemplo, na função f de x igual a x ao quadrado, a parábola. Também acontece com o módulo de x. Então, vamos testar isso aí. Vamos supor que eu estou aqui com essa função f de x igual a x ao quadrado e eu quero saber qual é o valor de f quando x é igual a 2, o valor de f de 2. Você concorda que é simplesmente fazer 2 ao quadrado, 4. E se eu quero o valor de f de menos 2? Isso aqui, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4 também. Então, menos 2 e 2
quando inseridos aqui nessa função, retornam o mesmo valor. Perfeitamente possível, não tem problema nenhum. Módulo de x pela mesma coisa. O que é o módulo? Esse símbolo aqui, essas duas barras verticais. O módulo transforma qualquer valor de x colocado aqui dentro na sua contraparte positiva. Se o número for positivo, ele permanece inalterado. Ok? Então, usando o mesmo exemplo, o mesmo valor de x, né? F de 2, nesse caso, é o módulo de 2, vale 2. O módulo de menos 2, também 2. Ok? Então, valores diferentes para o x, levando ao mesmo valor de y. Isso pode acontecer também, sem problema nenhum. E essa situação aqui? Então, essa situação é um pouco diferente. Por quê? Porque agora eu tenho, esteja atento, que eu tenho o mesmo valor de x, no caso x2, levando a dois valores diferentes de y. Será que isso é possível? Uma única entrada, um único valor de entrada, levando a duas saídas. Pense lá no exemplo do mototáxi. Sua corrida durou 3 minutos. E aí o mototáxi vem e te diz, você vai me pagar R$3 ou R$5 ao mesmo tempo. Então isso não faz o menor sentido, ok? Então essa situação, ela é uma situação proibida se eu estiver tratando de uma função. Eu não posso ter o mesmo valor de x levando a mais de um valor de y. Então isso é fundamental na hora de julgar se você está tratando realmente de uma função. Como assim? Observem esse gráfico aí. Eu tenho um plano cartesiano, tenho um eixo x, tenho um eixo y, e nele está inscrito uma circunferência, ok? Um círculo aí, um círculo de raio 4, tá certo? E aqui eu tenho a equação que descreve esse círculo. Então, cada ponto que juntos formam essa figura, essa curva, são soluções dessa equação aqui. x² mais y² igual a 16. Então, esses pontos geram essa circunferência de raio 4. Tá certo? Mas isso aí é uma função? Então, veja que recai exatamente no caso anterior, porque se eu pegar, por exemplo, o valor x igual a 2, está aqui, e vier nesse sentido, eu tenho um determinado valor de y para ele. Mas se eu vier aqui, toco na curva, aqui embaixo, do mesmo jeito, que lá em cima, eu tenho um valor diferente para o y. E isso, eu repito, para uma função é proibido. Então, essa equação matemática aqui não representa uma função. Ok? Então, nesse caso, eu não tenho uma função. Então, isso aí, ou esse pensamento, esse modo de pensar, esse raciocínio, define uma maneira de você determinar se está ou não tratando de uma função, que é o chamado teste da reta vertical ou teste da linha vertical. Então, para saber se aquele gráfico pertence realmente a uma função matemática, você deve cortar aquela curva, aquele gráfico, usando uma reta, uma linha vertical. Seria fazer algo como isso aqui. Se essa linha vertical cortar a curva em mais de um ponto, então não se trata de uma função. Algo que a gente pode ver bem, por exemplo, agora com essa função aí. Será que essa curva se trata de uma função? Vou submetê-la ao teste da linha vertical. Então, desenho uma linha vertical e perceba que não importa onde eu desenhe essa linha, sempre somente um ponto da curva será cortado por ela. Ok? Então, nesse caso, esse gráfico pertence sim a uma função. Certo? Pois bem, então agora nós vamos falar de um tópico muito pertinente às funções,
que é o chamado domínio, ou conjunto domínio. Então, o domínio de uma função é o conjunto de valores possíveis para a variável independente, para o x. São os possíveis valores de x. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Vocês podem se perguntar, é uma pergunta justa, não é uma variável independente? Será que não pode, então, todos os valores? Para responder isso aí, vamos observar caso a caso. Tenho aí a função f de x igual a x. Então, a princípio, olho para essa função, penso, posso colocar aqui f de 0. Problema nenhum. F de 0 é igual a 0. F de menos 1 é igual a menos 1. F de 2 igual a 2, problema nenhum. Então, essa função não há qualquer restrição para os valores de x. Então, eu posso dizer que o domínio, o conjunto domínio para essa função é igual ao conjunto dos números reais. Qualquer número real pode ser inserido aí sem problema nenhum. F de x igual a x ao quadrado. Problema nenhum também. F de 0 retorna 0 ao quadrado, que dá 0. F de 2, 2 ao quadrado, 4. F de menos 1 ao quadrado, 1. Também nada a declarar, problema nenhum. O domínio, conjunto dos números reais, repito, sem problema. Essa função aqui, x ao quadrado mais seno de x. Por mais que ela já pareça um pouco estranha, x ao quadrado, restrição nenhuma, mesmo caso anterior, e o seno de x também não tem restrição. Qualquer valor de x pode entrar aqui. Então, o domínio dessa função também é o próprio conjunto dos números reais. Mas isso acontece sempre? Bom, tenho aí alguns exemplos em que a história é um pouco diferente. Primeiro caso, essa função aqui. F de x igual a 1 sobre x, ou 1 dividido por x. Será que agora todos os valores de x podem entrar aqui? Então, para ajudar, ou tentar ajudar a solucionar esse mistério, eu tenho aqui o gráfico dessa função, da função 1 sobre x, e há um probleminha quando chegamos no zero, ok? A matemática é curta e grossa, não podemos dividir por zero, essa é uma operação proibida. Então, o valor zero simplesmente não faz sentido colocá-lo aqui. O zero é um valor proibido, então ele não pertence ao domínio dessa função. Para o caso da função 1 sobre x, o seu domínio é o conjunto dos números reais, com a exceção do zero. O zero não entra. Outra forma de escrever isso aqui é marcar aqui o símbolo do conjunto dos números reais com um asterisco. São os reais, excetuando o zero. Você ainda pode escrever de outra maneira. O domínio da função é um conjunto de valores de x que pertencem aos números reais, tal que x é diferente de zero. Então, apenas valores diferentes de zero é que são permitidos a essa função, ok? Então, esse domínio tem um detalhezinho aí. Outro exemplo em que há uma restrição são funções que incluem, a raiz quadrada. Por quê? E aqui está o gráfico também para nos ajudar. A raiz quadrada só aceita em seu interior, só aceita aqui valores de x que sejam maiores ou iguais a zero. X tem que ser maior ou igual a zero. Dentro do conjunto dos números reais, pelo menos, não há raiz quadrada de números negativos, ok? No conjunto dos números complexos, outra história. Mas nos números reais não há raiz quadrada de número negativo, então apresenta-se essa restrição para essa função aqui. Então, no caso dessa função, o domínio dela
é um conjunto de números x que pertencem aos reais, porém x tem que ser maior ou igual a zero. Esse é o domínio dessa função, ok? E quando se está nas ciências exatas como física ou química, além da questão do domínio da função, ainda podem apresentar-se outras restrições relacionadas às características daquele problema em física e em química. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós vamos ver muito em breve que a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume. Então é uma expressão muito próxima com essa aqui, f de x igual a 1 sobre x, considerando, né, a pressão como função do volume. É inversamente proporcional, então o gráfico da relação pressão versus volume seria exatamente igual a esse? Não. Por quê? Porque nessa porção do gráfico estariam o quê? Valores negativos do volume. Volumes negativos, o que não faz sentido. Então, além da questão do domínio, para problemas em física, em química e outras áreas, você ainda pode ter restrições relacionadas àquele problema físico específico, ok? Bom, então, além do domínio, há também o chamado conjunto imagem das funções. A imagem de uma função será o quê? O conjunto de valores possíveis agora para a variável dependente, né? O conjunto de valores possíveis para y. Pode ser qualquer valor? Não. Por exemplo, na função f de x igual a x ao quadrado. Nós vimos que o domínio são os números reais. Os valores de x possíveis cobrem toda essa reta aqui, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. O domínio, não há restrições, conjunto dos números reais. Porém, a imagem é diferente. Por quê? Não importa qual valor de x você coloque aqui, y ou f de x jamais cai nos valores negativos de y. Então, nesse caso, né, o conjunto imagem para essa função são valores de y, que pertencem ao conjunto dos números reais, porém maiores ou iguais a zero, ok? Diferente agora dessa função aqui, x ao cubo. Para a função f de x igual a x ao cubo, o domínio, números reais. Qualquer valor de x pode ser inserido nessa função. E as respostas, os valores de y, agora não encontram restrição alguma. Você tem os valores positivos de y, tem os valores negativos. No caso, a imagem, o conjunto imagem para essa função, números reais. Beleza? Espero que estejamos entendendo até esse momento, tá certo? Para reforçar essa ideia, principalmente do domínio, vamos fazer alguns exemplos aqui, alguns exercícios. Pode ser? Bom, primeiro exemplo, tem essa função aí, f de x igual a 9 mais x dividido por 4 mais x. E a pergunta é qual é o domínio dessa função. Bom, como se trata de uma divisão, como se trata aqui de uma razão entre esses dois termos, qual é a restrição que se aplica? Numa divisão, o denominador não pode ser zero. E quando eu digo denominador, eu quero dizer todo o denominador. X ser igual a zero não faz diferença nenhuma, porque 4 mais 0 dá 4 e é um denominador válido, ok? Então, o denominador completinho, 4 mais x, tem que ser diferente de zero. Essa é a nossa restrição. Então, x tem que ser diferente. Eu tenho 4 positivo, vai aparecer 4 negativo aqui. Será que isso é verdade? É só a gente conferir trazendo esse valor para cá, para o denominador. O que acontece se o x for
menos 4, né? Para x igual a menos 4, eu teria 4 mais menos 4. 4 menos 4 igual a 0, não é permitido, ok? Então, para essa função aqui, o domínio é um conjunto de números valores de x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 4, ok? Então, esse é o domínio para essa função. Indo aqui para a direita, essa função aqui, f de x igual a x mais 2. A propósito, é interessante talvez se vocês pausem o vídeo, tentem resolver, né, tentem encontrar o domínio dessas funções e aí retornem a assistir para verificar se conseguiram resolver, tá certo? Essa função, eu tenho um x mais 2 aqui, inserido numa raiz quadrada. E a restrição para a raiz quadrada é que o que está ali dentro tem que ser maior. X mais 2, né? Tem que ser maior ou igual a 0. Então, nesse caso, o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Tá certo? Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 2, a gente escreve completinho, o domínio é tal que obedece isso aqui. X pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a menos 2. Tá certo? Então, seguindo em frente, mais uma vez, recomendo que você pause, tente resolver e aí a gente vai em frente. Então, agora eu tenho no denominador, eu tenho x ao quadrado menos 9. E isso aqui tem que ser diferente de 0. É a restrição para uma divisão. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 9. Então, o que é que eu faço para sair daqui? Tenho que fazer raiz quadrada de x ao quadrado tem que ser diferente da raiz quadrada de 9. Deixa eu continuar aqui. A raiz quadrada do x ao quadrado, gente, é o módulo de x, que tem que ser diferente de 3. Certo? Se você teve dúvida nessa passagem aqui, raiz quadrada de x ao quadrado, por que virou o módulo? Bom, aí te sugiro reforçar um pouquinho ainda a sua matemática ainda mais fundamental, tá certo? Então, o módulo de x ser diferente de 3 significa que o valor positivo de x tem que ser diferente de 3 e um possível valor negativo de x também tem que ser diferente de 3. Daqui segue o quê? X tem que ser diferente de menos 3. Então, nesse caso, x tanto tem que ser diferente de 3, número 3, quanto tem que ser diferente de menos 3 também. Será que faz sentido? Vamos ver, vamos substituir aqui. Se ao invés de x eu tiver 3, 3 ao quadrado, 9. Menos 9, 0. Então, 3 não está permitido. Se eu colocar o menos 3, perceba que menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Então, eu teria 9 menos 9, que é um valor proibido. Ok? Então, o domínio para essa função, o domínio x pertence aos reais, x é diferente de 3 e x também é diferente de menos 3. Tá certo? Entendido até aí?
Bom, vou usar esse espacinho aqui no canto do slide para essa última função. Que aqui eu substituí o x por z, lembrando que não faz diferença nenhuma. E veja que eu tenho duas raízes aqui, ok? Então, eu tenho que pensar nelas individualmente. Então, 3 menos z tem que ser maior ou igual a 0. Isso relacionado à primeira raiz. Vou até fazer o seguinte, vou colocar aqui 1. Então, essa é a situação 1. 3 menos z tem que ser maior do que 0. Então, menos z tem que ser maior ou igual do que menos 3. E isso quer dizer que z tem que ser menor ou igual do que 3. Ok? Daqui para cá, o que aconteceu nesse passo para esse aqui? Eu inverti o sinal simplesmente, quer dizer que eu peguei toda essa expressão aqui e multipliquei por menos 1. Então, menos z vezes menos 1 dá z, menos 3 vezes menos 1 dá 3, e eu também preciso inverter o sentido aqui da desigualdade. Aqui eu tinha maior igual, aqui passa a ser um menor igual. E isso aqui é só para a situação 1. Para a situação 2. Para a situação 2, eu tenho que 2 mais z tem que ser maior ou igual a 0. O que quer dizer que o z tem que ser maior ou igual do que menos 2. Então, veja que para eu realmente determinar o domínio dessa função, eu tenho que simultaneamente obedecer à condição 1 e à condição 2. Então, eu tenho que fazer a união desses, na verdade, a interseção entre essas duas condições, esses dois intervalos. Então, da condição 1, o que é que eu tenho? Z tem que ser menor do que 3. Então, Z são todos os números menores do que 3 de acordo com a condição 1. A condição 2 diz o seguinte: Z tem que ser maior ou igual do que menos 2. Então, são os números maiores ou iguais do que menos 2. E, finalmente, qual é o domínio dessa função? É aquela situação em que tudo está sendo obedecido simultaneamente. Então, o z é maior do que menos 2 e, ao mesmo tempo, é menor ou igual a 3. Então, é nesse movimento, nessa região de interseção. Então, como é que eu escrevo esse domínio? Está um pouco bagunçado aqui, gente, peço desculpas. Vou escrever aqui embaixo o domínio dessa função é o número z, que pertence aos reais, tal que esse número z é maior ou igual do que menos 2 e é menor ou igual do que 3. Ok? Então, essa função só faz sentido, só é válida nesse intervalo, entre menos 2 e 3. Tá certo? Então, esses foram alguns exemplos para o domínio das funções. Ok? Então é isso, vamos em frente. As funções, elas também têm uma característica, uma propriedade chamada de simetria, também conhecidas ou chamadas às vezes por paridade. Então, uma função ela pode ser par. O que quer dizer uma função par? Uma função é par quando essa relação aí é obedecida. Os valores de y, f de x, são iguais aos valores de f quando eu pego o menos x. Um exemplo vai deixar isso mais claro e a gente já viu esse exemplo agora há pouco.
a função f de x igual a x ao quadrado. Então, se eu pego para essa função aqui, f, vamos mudar o valor aqui, f de 3. f de 3, 3 ao quadrado. Isso aí dá 9. Se eu fizer f de menos 3, veja, eu peguei o f de x, sendo x igual a 3, e agora eu estou pegando o f de menos 3. Isso aqui é menos 3 ao quadrado, que, veja só, 9. Fornece o resultado 9, mesmo valor, então é uma função par, ok? Uma função ela pode ser ímpar também. Para ela ser classificada como uma função ímpar, isso aqui tem que ser obedecido. O f de menos x tem que ser igual ao menos f de x. Então, mais uma vez, um exemplo pode ajudar. Tenho agora a função f de x igual a x ao cubo. Então, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um f de 3 também, como no exemplo anterior. f de 3, 3 ao cubo. Isso aqui dá 27. Mas veja que f de x não entra diretamente nessa comparação, tá certo? Porém, já que eu conheci o f de 3, eu já posso dizer que menos f de 3 é igual a menos 27. Concorda? Calculei o f de 3, dá 27, mas o que eu vou comparar é o menos f de 3, no caso, menos 27. E vou pegar, finalmente, o f de menos x, que seria o f de menos 3. E isso aqui é o menos 3 ao cubo. Já que meu expoente é um número ímpar, esse menos 3 ao cubo mantém o negativo, menos 27. Então, como nesse caso, ou para essa função aqui, o f de menos 3 é igual a menos o f de 3, eu tenho uma função classificada como função ímpar. Ok? Então, para determinar se a função é par, deve-se seguir essa regrinha aqui. Para a função ímpar, essa aqui. Porém, há também o caso em que a função nem é par e nem é ímpar. É perfeitamente possível também. Então, essa função, 2x menos x ao quadrado. Então, se eu testar para a função par, por exemplo, pegar um f de 2. 2 vezes 2 menos 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4, menos 2 ao quadrado, 4. Então, f de 2 dá 0. f de menos 2. 2 vezes menos 2, menos 2 ao quadrado. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4, menos 4. Isso aqui dá menos 8. Então, f de 2 foi diferente de f de menos 2. Logo, já não é par. Quanto vale menos f de 2? Para eu comparar e ver se é ímpar. F de 2 deu 0, menos f de 2 é 0 também. Então, menos f de 2 foi diferente de f de menos 2. Então, ela também não é ímpar. Então, eu tenho uma função par, função ímpar, função que nem é par e nem é ímpar. Vamos dar uma olhadinha novamente lá no GeoGebra para dar uma verificada em como é o gráfico dessas funções, tanto par quanto ímpar, usando esse mesmo exemplo aí e alguns outros.
Bom, voltamos aqui ao GeoGebra e eu vou pedir para que o programa inclua a função f de x igual a x ao quadrado. Então, é uma parábola. No nosso exemplo, né, que acabamos de ver, eu afirmei que ela era uma função par. E qual é a característica do gráfico da função par? Esse gráfico ele é um espelho entre os lados direito e esquerdo. Então, o eixo y age como se fosse um plano de reflexão aqui, de modo que você tem uma imagem espelhada do eixo ou da porção dos quadrantes 1 e 2. Ok? Você tem uma imagem espelhada, refletida aqui no eixo y. Esse é o gráfico de uma função par. Ok? É como uma imagem espelhada aqui cortada pelo eixo y. Uma outra função par é, por exemplo, o cosseno de x. Vamos ver um pouco. É a função cosseno de x. Então veja que você tem uma imagem espelhada. O mesmo, entre aspas, a mesma função que eu tenho do zero para os valores positivos de x é a função do zero para os valores negativos. Uma função ímpar agora. Usando o exemplo que eu apresentei lá no slide, eu tenho f de x igual a x ao cubo. F de x igual a x ao cubo tem essa forma aqui, ok? Não é um espelho em relação ao eixo y, e caso alguém tenha pensado que seria dessa maneira, não é um espelho, claro, com relação ao eixo x. Porém, se você olhar com atenção, se você pegar esse trecho aqui da função e você girar dessa maneira, como se você girasse 180 graus, você teria, digamos, esse braço aqui se convertendo exatamente nesse braço aqui, ok? Então a função ímpar, a característica do gráfico da função ímpar é exatamente obedecer a essa relação aí, de você girar a função 180 graus, ok? Esse bracinho ia acabar eventualmente parando aqui, se você faz um giro, né, nessa direção. Tá certo? Isso aí é a característica de uma função ímpar. A função que não é nem par nem ímpar, aí vai ter um gráfico normalmente diferentão, né? Não tão bem comportado. Deixa eu colocar a função também lá do exemplo, né? 2x menos x ao quadrado. Ok? Então essa é a função 2x menos x ao quadrado, então veja que não obedece nenhum dos critérios, né, para determinar se é par ou é ímpar. Nem é uma imagem espelhada aqui sobre o eixo y, nem com um giro de 180 graus, essa parábola invertida aqui simplesmente ia ter a concavidade para cima. Ok? Então não ia ter essa relação nem de função par, nem de função ímpar. Tá certo? Vamos mais uma vez para a nossa apresentação. A última característica das funções que nós vamos ver hoje são as funções que podem ser classificadas como crescentes e decrescentes. Uma função ela vai ser chamada crescente se ela obedecer a essa regrinha aí. Se, veja só o que essa informação traz aqui. Se eu pegar um valor de x, que eu estou chamando de x2, e esse valor for maior do que um valor x1, por exemplo, x2 é 3, enquanto x1 vale 2, e os valores de y respectivos aí a esses x também forem maiores em relação ao outro, eu tenho uma função que é crescente, e isso num dado intervalo. Vocês vão entender em breve o que eu quero dizer com intervalo. Então, para a gente visualizar de maneira gráfica como é o comportamento dessa função crescente, a gente pode usar essa reta aqui.
Então perceba, o valor x2 ele é maior do que x1. Então daqui para cá eu tenho um aumento no valor de x. E o que acontece com o y quando eu faço essa mudança? Ok? Então para o x1 eu tenho um valor y1 ou f de x1. Quando eu saio do x1 para o x2, sendo o x2 maior, o valor de f de x ele também aumenta. Então eu tenho nesse caso uma função que é crescente. Aumenta o valor de x, há um acréscimo em x, há também um acréscimo em y. Então uma função crescente vai ter um gráfico, né, com essa subida, essa inclinação, digamos assim, numa ascendente. Ok? Então você tem uma função que é uma função crescente. O contrário, nós temos uma função decrescente. Quando é que a função ela é chamada de decrescente? Nessa condição aqui. Se agora eu fizer a mesma coisa com o x, eu peguei um valor de x, um x2, que é maior do que um valor inicial. Eu tenho um x2 maior do que x1. Faço isso, observo o que acontece com o y, com o f de x. E o que é que eu percebo? O valor do f de x2 agora ele é menor do que o f de x1. Então, é o oposto do que aconteceu no caso anterior. Então, graficamente, eu teria mais algo assim. Veja, tenho um valor de x1, está aqui. E tenho, relacionado a esse x1, um f de x1, um valor de y. Aumento o valor de x, vou para x2, que é maior do que x1, e aconteceu com o y, agora o contrário do caso anterior, ele decresceu, ele diminuiu, passou a ser um valor menor. Então isso aí caracteriza agora uma função decrescente. Ok? Então é uma inclinação agora que não é mais uma subida, agora eu estou descendo uma ladeira aí. Eu tenho uma função que é decrescente. Agora é importante atentar-se para essa palavrinha aqui, intervalo. Porque nada impede que uma função seja crescente num dado intervalo e decrescente em outro. Absolutamente nada impede. Usando o clássico exemplo já, nós temos duas aulas, mas esse já é um clássico exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado. Perceba aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, x1, o valor de x igual a 1, esse aqui seria o meu x1, eu tenho um valor y1. Se eu pegar como valor x2 o x igual a 2, está aqui o meu y2. Então, essa função ela é crescente, pela definição da função crescente, Porém, veja que esse comportamento ele é válido apenas a partir daqui, a partir do x maior do que zero. Porque se eu vier simplesmente aqui para o outro lado, ó, se eu pegar um valor, aqui um x1, tem um valor y, vou colocar x1' y1'. Se eu ando aqui para a direita, aumentando o valor de x, chego num x2', o que aconteceu com o y? Tornou-se um y2', que é menor do que o y1. Então essa função aqui ela é decrescente, mas decrescente num intervalo. Então, olhando para essa função f de x igual a x ao quadrado, onde é que ela é crescente? Onde é que ela é crescente? Para os valores de x maiores do que zero, ou no intervalo, né, de 0 a infinito. Onde é que ela é decrescente? Ela é decrescente para x menor do que zero, ou de menos infinito até zero. Tá certo? Então a função ela pode ser crescente
ou decrescente dentro de um determinado intervalo. Tá certo? Bom, vamos encerrando por aqui a nossa aula de funções e suas propriedades. No próximo encontro, vamos tratar de algumas funções interessantes, aí, algumas funções de interesse, e especialmente vamos falar das funções lineares, que nós vamos perceber que tem uma importância muito, muito grande para o cálculo diferencial e integral. Então, dúvidas? Deixe nos comentários. Se quiser continuar acompanhando nossos fundamentos de cálculo, se inscreva no canal. Lembrando que vamos ter um curso completo de Fisicoquímica disponível aqui, tá bom? Até lá, até um próximo encontro. Tchau, tchau.